Como abençoar pode transformar vidas? Em um mundo marcado por palavras apressadas e gestos automáticos, este audiolivro convida você a redescobrir o poder esquecido da bênção. Com profundidade espiritual, sensibilidade e sabedoria prática, esta obra nos lembra que abençoar é mais do que um ato religioso. É um gesto de amor, cura e transformação. Por meio de reflexões inspiradoras, você aprenderá como tornar-se um canal de luz no cotidiano, tocando vidas com a força de sua presença, intenção e compaixão. Um chamado para transformar o mundo, começando por dentro. Vivemos tempos em que a correria, a superficialidade e o individualismo ofuscam gestos simples, mas profundamente transformadores. Neste cenário, a bênção, tão presente nas tradições espirituais, é muitas vezes esquecida, reduzida a fórmulas de linguagem. Esta reflexão surge como um convite ao resgate da bênção como prática espiritual viva. Ela nos conduz, passo a passo, ao entendimento de que abençoar é uma forma de ver, sentir e tocar o mundo com amor. Ao viajar nesse caminho reflexivo, você será conduzido a uma jornada interior de reencontro com o sagrado que habita em cada um de nós. Mais do que teoria, aqui encontrará caminhos práticos e exemplos reais de como abençoar pode curar, restaurar e iluminar. A bênção transforma, e este audiolivro é um guia para tornar-se conscientemente fonte dessa transformação. Silenciosa como o orvalho da manhã, a bênção toca a alma sem fazer alarde. Não precisa de palcos nem aplausos, basta um olhar que acolhe, um pensamento que deseja o bem, uma palavra que acende a esperança. Neste audiolivro, não falaremos de milagres espetaculares. Falaremos da beleza do cotidiano, quando olhado com olhos de compaixão. Falaremos do gesto pequeno, que faz renascer, do sussurro que cura, da intenção que semeia luz onde havia dor. É sobre isso esta jornada, lembrar que somos todos capazes de abençoar, que a bênção não mora nas alturas, ela habita no coração atento, e que, ao abençoar, nos tornamos bênção, porque toda luz compartilhada também nos ilumina. O poder esquecido de abençoar. Vivemos em um mundo onde palavras muitas vezes são lançadas ao vento sem consciência, palavras que ferem, que alimentam o medo, que julgam e condenam. Em meio a esse ruído, há um gesto silencioso e poderoso que atravessa tempos e tradições espirituais, o ato de abençoar. Quando dizemos Deus te abençoe, talvez não tenhamos plena consciência do que estamos oferecendo, mas, no invisível, há uma força real sendo movimentada. Abençoar é mais do que desejar algo bom. É uma transmissão de luz, um gesto sagrado, um toque de amor sobre a alma do outro. O propósito deste encontro é nos lembrar, ou talvez nos revelar, o quanto abençoar pode transformar vidas, e não apenas as vidas daquele a quem abençoamos, mas a nossa própria vida. A bênção é um elo entre o que há de mais elevado em nós e a essência divina presente em tudo. Quando abençoamos, reconhecemos a luz no outro, e ao reconhecê-la, ampliamos a nossa própria capacidade de ver com o coração. Abençoar não exige palavras grandiosas, nem rituais elaborados. Exige presença, intenção e amor. Quando você olha alguém com compaixão e silenciosamente deseja que o bem o envolva, você está abençoando. Quando você estende sua mão, física ou simbolicamente, a alguém em sofrimento e diz: vai dar tudo certo, Deus está com você, você está abençoando. Quando, em pensamento, envia luz a uma pessoa que te feriu, você está abençoando e curando. Muitas vezes nos acostumamos a pedir bênçãos, a buscar de fora o que julgamos faltar dentro. Mas hoje o convite é outro: tornar-se uma fonte de bênçãos. Descobrir que o poder de abençoar está em nós, que podemos ser instrumentos de luz na vida dos outros, que podemos atravessar os dias espalhando sementes de cura,
de alívio, de esperança, apenas com a força de uma intenção verdadeira. E isso não é algo reservado aos sábios ou santos. É uma capacidade humana, universal. Todos podemos abençoar. A mãe que cobre o filho antes de dormir e murmura uma prece. O amigo que envia uma mensagem dizendo: "Pensei em você com carinho." O estranho que deseja bom dia com um olhar sincero. Cada um desses gestos carrega em si um potencial de transformação. Neste vídeo, vamos explorar esse caminho com profundidade. Vamos entender o que é, de fato, abençoar. Vamos mergulhar nas implicações espirituais, energéticas e emocionais desse ato. Vamos aprender juntos como tornar a bênção uma prática consciente, diária, transformadora. Prepare-se para um reencontro com uma força antiga e sempre nova. O poder de tocar vidas com palavras e intenções que iluminam. O poder de ser bênção. O poder de transformar o mundo ao nosso redor, começando por dentro. A palavra abençoar carrega em si uma profundidade muitas vezes ignorada. Para compreendê-la plenamente, precisamos ir além do seu uso cotidiano. Abençoar é mais do que desejar algo bom a alguém. É mais do que um costume religioso ou uma expressão de cortesia. É um ato espiritual que toca dimensões sutis da existência. Etimologicamente, o verbo abençoar vem do latim benedicere, que significa falar bem, dizer o bem. Mas em sua essência mais profunda, abençoar é invocar o bem sobre alguém ou alguma coisa. É reconhecer a presença do sagrado no outro e na situação presente. É como se disséssemos: "Eu vejo a luz em você e desejo que essa luz cresça, floresça, ilumine tudo ao seu redor." Abençoar é um ato de consciência, um movimento interior em que nos conectamos com a parte mais elevada do nosso ser, com o divino que habita em nós, para tocar com intenção e amor a realidade do outro. E ao fazermos isso, não apenas o outro é tocado, nós também somos transformados. Quando você abençoa alguém, você o vê além das máscaras, além dos comportamentos, além dos erros. Você o vê como uma centelha do divino, um ser em jornada como você. A bênção rompe barreiras, dissolve julgamentos e ativa compaixão. É um gesto de humildade e, ao mesmo tempo, de poder. Humildade, porque reconhecemos que o bem maior vem de uma fonte superior. Poder, porque nos tornamos canais conscientes dessa fonte. Na tradição espiritual universal, a bênção é vista como uma transmissão de energia. Ela não é apenas simbólica, ela é real. Quando feita com consciência e pureza de intenção, a bênção movimenta o campo sutil do outro. Ela pode acalmar, curar, fortalecer, elevar. É como se você colocasse uma gota de luz no campo energético daquela pessoa ou situação. Essa gota pode parecer pequena, mas sua vibração é elevada e sua atuação vai muito além do que os olhos podem ver. Por isso, abençoar é também um ato de responsabilidade. Não se trata de repetir palavras automaticamente, mas de estar presente no ato. É necessário que a bênção venha do coração e não apenas da boca. As palavras têm força, mas sua vibração depende da consciência de quem as emite. A espiritualidade nos ensina que tudo o que emitimos, pensamentos, sentimentos, palavras, cria formas no mundo sutil. Quando você abençoa, está criando uma forma de luz, está ofertando à vida um gesto de beleza e cura. E o mais surpreendente é que, ao abençoar, você também é abençoado, porque o bem que emitimos retorna a nós de forma multiplicada. Abençoar é, portanto, um caminho de cura mútua. Importante também compreender que abençoar não exige palavras. Embora expressões como "Deus te abençoe" ou "vai em paz" sejam belíssimas, a verdadeira bênção pode ser silenciosa, pode acontecer num olhar, num gesto, num pensamento. Você pode, por exemplo, passar por alguém na rua
e mentalmente desejar que aquela pessoa seja envolvida pela paz. Isso é uma bênção e ela tem efeito. No mundo invisível, ela atua como uma semente de luz. Abençoar também não é interferir no caminho do outro, nem tentar mudar sua trajetória. É confiar que existe uma inteligência maior conduzindo todas as coisas e desejar que essa inteligência se manifeste com amor, clareza e propósito. Quando você diz que o bem maior se manifeste na sua vida, está reconhecendo que há algo além do que os olhos veem e está cooperando com esse algo. Por outro lado, a prática de abençoar nos convida a revisar nossas palavras e atitudes. Quantas vezes, sem perceber, amaldiçoamos situações com nossas reações negativas? Quantas vezes reforçamos o medo, o julgamento, a dor em nós e nos outros? Abençoar é o oposto disso. É escolher ser um canal de luz, mesmo diante da escuridão. É escolher nutrir a esperança, a fé, a confiança. Há um poder imenso em abençoar justamente aquilo que nos desafia. A situação difícil, a pessoa que nos fere, o momento de perda. Quando conseguimos abençoar mesmo o que nos machuca, damos um salto espiritual, porque deixamos de reagir com resistência e passamos a agir com consciência. E essa mudança de atitude muda tudo. Portanto, abençoar é, ao mesmo tempo, uma arte e um caminho espiritual, uma prática que pode ser cultivada dia após dia até se tornar natural, como uma respiração da alma, como um hábito sagrado. A partir daqui, vamos aprofundar esse entendimento, explorando como a bênção atua nos campos espiritual, emocional e energético, e como pode de fato transformar a vida de quem a recebe e de quem a oferece. Abençoar não é apenas um gesto simbólico, é um ato energético real que afeta profundamente os campos espirituais e emocionais de quem abençoa e de quem é abençoado. Toda bênção verdadeira é um movimento de luz, uma emanação de vibração elevada que atua nos níveis mais sutis da existência. Nos ensinos espirituais de diversas tradições, do misticismo cristão ao budismo, do sufismo ao xamanismo, encontramos a ideia de que o universo é sustentado por energias. Tudo vibra, tudo emite frequências. Quando abençoamos, emitimos uma frequência de amor, cura e harmonia. Essa frequência entra em contato com o campo energético do outro e, como uma onda suave, pode dissolver bloqueios, aliviar dores, restaurar o equilíbrio. No plano espiritual, abençoar é colaborar com o plano divino. É como se estivéssemos dizendo: estou com você, universo, estou a serviço do bem. E quando nos colocamos nessa posição, nos tornamos canais de força superior. Não é o nosso ego que abençoa, é o divino em nós que se manifesta. Quanto mais puros forem nossos sentimentos, mais poderosa será a bênção. No plano emocional, o impacto também é profundo. A palavra ou gesto de bênção pode aliviar culpas, diminuir medos, fortalecer a autoestima. Muitas vezes, uma pessoa está mergulhada em sofrimento e, ao ouvir que você receba a paz, sente-se acolhida, reconhecida, cuidada. É como se a bênção fosse um abraço invisível que chega aonde as palavras comuns não alcançam. A ciência emocional moderna tem estudado os efeitos das palavras positivas no cérebro e no corpo. Pesquisas mostram que ouvir palavras de afeto, gratidão e apoio ativa regiões cerebrais associadas à segurança, à confiança e ao bem-estar. A bênção, portanto, não só atua espiritualmente, mas também tem reflexos fisiológicos e psíquicos. Ela acalma o sistema nervoso, reduz o estresse, melhora o estado emocional. Mas para além dos efeitos imediatos, a bênção cria uma memória energética. Quem recebe uma bênção sincera, mesmo que não tenha consciência disso, leva consigo uma semente. Essa semente pode germinar dias, meses ou anos depois. Pode ser o impulso para uma mudança de vida,
um consolo em momento de dor, uma luz num momento de decisão. Existe também o impacto coletivo. Imagine quantas palavras negativas circulam todos os dias nas redes sociais, nas conversas, nas ruas. Cada uma dessas palavras contribui para o campo coletivo de medo, raiva ou desesperança. Quando você abençoa, você interrompe esse fluxo negativo. Você envia ao coletivo uma vibração diferente. Você ajuda a purificar o campo ao seu redor. Há um exemplo simples, mas revelador. Pense em um ambiente onde alguém entra e começa a reclamar, criticar ou julgar. A energia do lugar muda. As pessoas se retraem ou se irritam. Agora imagine alguém que entra no mesmo ambiente e, em silêncio, começa a mentalizar. Que todos aqui sejam envoltos em paz, que cada um encontre o que busca, que o bem se faça presente. Mesmo sem falar nada, a atmosfera muda. A bênção tem esse poder. Ela atua no invisível, mas transforma o visível. Importante lembrar que a bênção não tem religião. Ela é uma expressão do sagrado universal. Pode vir através de uma prece, de um pensamento, de uma intenção silenciosa. Pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. E seu poder não está na forma, mas na intenção pura que a sustenta. Bênçãos também têm o poder de curar relações. Quando há mágoa, raiva ou ressentimento, o gesto de abençoar o outro pode ser o primeiro passo para o perdão. Mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que não haja reconciliação imediata, o ato de abençoar dissolve algo dentro de quem o pratica. E essa dissolução abre espaço para a paz. A prática contínua de abençoar também transforma o olhar sobre a vida. Aos poucos, passamos a ver mais beleza nas pessoas, mais sentido nos acontecimentos, mais compaixão nas dificuldades. Tornamo-nos menos reativos e mais conscientes, menos julgadores e mais compassivos, porque quem abençoa treina o coração para enxergar com amor. E mesmo nas situações mais duras, a bênção nos resgata da desesperança. Quando tudo parece escuro, quando não temos respostas, quando nos sentimos impotentes, abençoar é uma forma de não perder o vínculo com a luz. É um gesto de entrega e confiança. É dizer, eu não sei o que fazer, mas eu desejo o bem. Eu invoco a luz. Eu peço que o amor prevaleça. Muitos relatos de transformação pessoal começam com uma bênção recebida num momento difícil. Uma frase dita com sinceridade, um gesto de cuidado inesperado, uma oração feita à distância. Pequenas bênçãos, grandes impactos. Porque o coração humano, porque o som humano reconhece a verdade vibracional de um gesto puro, e essa verdade cura. Saber o que significa abençoar e compreender seu impacto espiritual e emocional são passos fundamentais, mas é na prática cotidiana que essa sabedoria se consolida. A bênção não deve ficar restrita ao campo das ideias ou da teoria. Ela precisa viver em nossos gestos, palavras e silêncios. A verdadeira espiritualidade se revela no dia a dia, e é ali que a prática de abençoar se torna realmente transformadora. Muitas pessoas acreditam que abençoar é algo reservado a líderes espirituais, padres, pastores ou mestres, mas essa visão limita e distancia a bênção de sua essência. Qualquer ser humano pode abençoar. Basta estar presente e oferecer ao outro um desejo sincero de bem, envolto em amor e consciência. Você pode começar agora, neste instante, simplesmente desejando luz a alguém. A seguir, apresento caminhos práticos e exemplos para incorporar a bênção em sua vida cotidiana. Você pode usar expressões como Deus te abençoe, que a luz te acompanhe, que o bem prevaleça em sua vida, receba paz, amor e clareza. Mais importante do que as palavras é o estado interior ao pronunciá-las. Quando ditas com o coração, essas palavras se tornam veículos de energia sutil. O outro, talvez, nem perceba racionalmente, mas algo será tocado nele.
Nem sempre a bênção precisa ser verbalizada. Em muitos momentos, a bênção silenciosa é ainda mais poderosa, pois parte de um estado profundo de conexão interior. Você pode mentalizar uma luz dourada envolvendo a pessoa, visualizar o bem acontecendo em determinada situação, repetir internamente que tudo se transforme em amor. Essa prática pode ser feita ao cruzar com alguém na rua, ao ouvir uma notícia difícil, ao observar uma pessoa em sofrimento. Mesmo sem que ela saiba, você pode ser um canal de bênçãos em sua vida. O olhar é um canal poderoso de energia. Quando você olha alguém com verdadeira compaixão, sem julgamento, você está abençoando. É como se dissesse, sem palavras, eu te vejo, eu reconheço a tua luz, mesmo sob a dor. Muitas vezes, um olhar assim cura mais do que 1000 conselhos. Pequenos gestos cotidianos também podem carregar bênçãos. Preparar um alimento com amor, entregar algo com um sorriso verdadeiro, tocar alguém com delicadeza, escrever uma mensagem com intenção de cura, tudo isso é bênção, quando feito com consciência. A prática mais profunda talvez seja abençoar aquilo que nos fere. Diante de um conflito, uma perda, uma decepção, podemos escolher abençoar. Que esse momento me revele algo maior. Que essa dor se transforme em sabedoria. Que todos os envolvidos encontrem paz. Abençoar desafios não é ignorar a dor, mas acolher a experiência com humildade e confiança. É reconhecer que tudo tem um propósito, mesmo quando não compreendemos. Você pode revisitar memórias difíceis e abençoá-las com compaixão. Abençoo quem eu fui com todas as minhas imperfeições. Abençoo quem me feriu, pois também era alguém em dor. Abençoo as escolhas que fiz, pois me trouxeram até aqui. No presente, abençoar-nos ajuda a manter a serenidade. No futuro, nos conecta com esperança e fé. Abençoo o caminho que virá, mesmo sem saber onde leva. Abençoo as oportunidades invisíveis que estão a caminho. Você pode criar o hábito de iniciar o dia com uma bênção. Hoje, escolho ser bênção onde eu passar. Hoje, onde houver conflito, que eu leve paz. Hoje, onde houver medo, que eu leve acolhimento. E ao final do dia, agradecer e abençoar. Gratidão por mais um dia, que a luz se perpetue. Abençoo tudo o que vivi, mesmo o que ainda não entendi. Quando você vive abençoando, sua energia muda. As pessoas ao seu redor sentem isso. Você se torna um exemplo vivo. Muitas vezes, sem palavras, você inspira os outros a também serem canais de bênção. Esse é o verdadeiro serviço espiritual. Viver de forma que sua existência silenciosamente eleve a vibração do mundo. Em cada uma dessas práticas, a bênção se revela como um ato de amor consciente, um gesto pequeno, mas de enorme profundidade. E o mais belo é que, ao abençoar o outro, nos sentimos mais inteiros, mais em paz, mais conectados à nossa essência. Somos curados também. Muitas pessoas se sentem mais confortáveis em abençoar os outros do que a si mesmas. É como se fosse mais fácil reconhecer o valor alheio do que acolher a própria luz. No entanto, a bênção começa em nós. Não podemos oferecer ao mundo aquilo que não reconhecemos em nosso interior. A prática de abençoar a si mesmo é, portanto, essencial, não como um gesto de egoísmo, mas como um ato de autocompaixão e cura. Abençoar a si mesmo é declarar diante da vida: eu sou digno do amor que desejo aos outros. Eu sou parte da luz divina que abençoo nos demais. É olhar para dentro com ternura, aceitação e respeito. E, principalmente, é acolher nossa própria história, com seus erros, dores, aprendizados e conquistas, como parte de um caminho sagrado. Você pode iniciar esse processo com frases como: abençoo meu corpo, minha mente e meu coração.
Abençoo minhas falhas, pois me ensinam. Abençoo minha jornada, mesmo com seus espinhos. Esse tipo de prática dissolve a autocrítica excessiva, o sentimento de inadequação e a culpa paralisante. Ela nos reconecta com uma verdade profunda. Somos todos expressões únicas do sagrado. Quando começamos a nos abençoar com constância, algo muda em nosso campo interno. A dor emocional encontra espaço para respirar. O passado adulto começa a ser perdoado. A voz interior se torna mais suave e, aos poucos, nos tornamos nossos próprios cuidadores espirituais, bênçãos direcionadas a partes de nós que foram feridas, como a criança interior, as versões passadas de nós mesmos, os lugares onde nos abandonamos, atuam como bálsamos. Elas nos ensinam que podemos nos reconstruir a partir do amor, não da exigência. Essa cura interior não acontece de um dia para o outro. Ela é um caminho, mas a prática diária da bênção nos mantém nesse movimento de reconstrução gentil, onde a alma volta a florescer. Aquele que se abençoa torna-se naturalmente um abençoador do mundo. Com o tempo, viver abençoando deixa de ser uma prática pontual e se torna uma forma de estar no mundo. Cada interação se transforma em oportunidade de irradiar luz. Cada palavra passa a ser escolhida com mais cuidado. Cada pensamento ganha mais responsabilidade. Essa é a essência do verdadeiro serviço espiritual. Não fazer grandes coisas, mas viver com consciência elevada em tudo o que se faz. A presença se torna bênção, o silêncio se torna cura, o olhar se torna oração. Você não precisa ser famoso, nem exercer um cargo espiritual. Você só precisa ser presente e verdadeiro. A vida se encarrega do resto. O universo confia nas almas dispostas a servir com humildade. Há ainda uma dimensão coletiva da bênção que não pode ser ignorada. A Terra, como organismo vivo, também pode e deve ser abençoada. Todos os dias, ela acolhe nossas dores e alegrias, alimenta, sustenta, protege e tantas vezes é ferida. Abençoar o planeta é reconhecer essa relação sagrada e assumir nossa parte. Você pode, por exemplo, mentalizar luz envolvendo os rios, florestas, animais, abençoar as cidades em conflito, as regiões em crise, enviar preces à humanidade desejando cura coletiva. Esses gestos, por mais singelos que pareçam, alimentam a rede invisível de luz que sustenta a evolução do planeta. Somos todos conectados. A bênção enviada ao outro, à natureza ou a povos distantes, retorna a nós em vibrações de equilíbrio. Chega um momento na jornada em que não é mais necessário parar para lembrar de abençoar. A própria vida se transforma em bênção. Suas palavras, suas atitudes, sua escuta, seu modo de existir, tudo se torna canal de luz. E isso não significa perfeição, mas presença espiritual constante. O mundo está sedento de almas assim, pessoas que não apenas falam sobre espiritualidade, mas que a vivem no cotidiano, que irradiam paz sem precisar de palco, que abençoam sem esperar reconhecimento, que se doam porque sentem que é natural servir ao bem maior. Você pode ser uma dessas almas. Você já é. Só precisa se lembrar. Chegamos ao final desta reflexão sobre o poder de abençoar, mas, na verdade, estamos apenas no início de uma nova forma de viver. Uma vida onde cada palavra é escolhida com consciência, onde cada gesto carrega intenção, onde a presença se torna cura, onde a alma se reconhece como instrumento de bênçãos. Ao longo deste encontro, fomos lembrados de que abençoar é mais do que um ato, é uma postura espiritual, uma maneira de se colocar diante da vida e do outro com respeito, compaixão e luz. Vimos que abençoar é possível a qualquer um de nós, a qualquer momento, e que esse simples gesto tem o poder de transformar realidades, visíveis e invisíveis. Falamos sobre o que é abençoar
Exploramos seus efeitos no campo espiritual e emocional. Descobrimos como praticar a bênção no cotidiano, em silêncio, com palavras ou gestos, e aprendemos que também podemos e devemos nos abençoar, pois só quem acolhe a própria luz pode expandi-la ao mundo. A bênção não precisa ser grandiosa, ela só precisa ser verdadeira. Em um mundo marcado por pressa, distração e julgamento, ser alguém que abençoa é um ato de revolução silenciosa, um ato de fé na vida, de compromisso com a luz, de confiança no bem. A você que chegou até aqui, deixo um convite: faça da bênção um hábito. Antes de dormir, abençoe seu dia. Ao acordar, abençoe sua jornada. Quando encontrar alguém, abençoe com o olhar. Ao enfrentar um desafio, abençoe a lição. Ao lembrar do passado, abençoe o caminho. Quando estiver em silêncio, abençoe o mundo. Não espere que tudo esteja em paz para abençoar. A bênção é a semente da paz. Plante-a onde faltar esperança. Irradia onde houver dor. Compartilhe-a mesmo sem palavras, porque cada bênção, por menor que pareça, é uma centelha acesa no tecido invisível da existência. E agora, como encerramento desta jornada, eu o convido a receber e a expandir esta bênção. Que você se lembre, em cada passo, de que é portador da luz, que seu olhar leve cura, que suas palavras sejam canais de paz, que seus pensamentos purifiquem o ambiente, que suas mãos espalhem consolo e que sua alma, silenciosamente, abençoe o mundo onde passar. Que assim seja, para o seu bem e para o bem de todos. Gratidão por caminhar comigo nesta reflexão. Que a bênção que começou aqui siga crescendo em você e se espalhe muito além do que possamos imaginar. Guia prático. Como viver a bênção no dia a dia? Ao acordar, declare: hoje, escolho ser bênção onde eu passar. Ao encontrar alguém, deseje mentalmente que sua vida floresça em luz. Ao se sentir irritado, respire e pense. Que essa emoção se transforme em sabedoria. Ao ver notícias difíceis, mentalize. Que a paz abrace todos os envolvidos. Ao dormir, diga: abençoo meu dia com tudo o que me trouxe de aprendizado. Abençoe silenciosamente estranhos na rua, colegas de trabalho, situações incertas, memórias difíceis. Use o olhar, o toque e a presença como veículos de bênção, não apenas as palavras. Cultive a prática de abençoar a si mesmo diariamente. Eu me abençoo com ternura e coragem. Citações inspiradoras. A bênção não precisa ser grandiosa, ela só precisa ser verdadeira. A verdadeira espiritualidade se revela no cotidiano. Toda a bênção oferecida com amor retorna ao coração que a emitiu. Abençoar é confiar na luz, mesmo quando tudo parece escuro. A bênção silenciosa muitas vezes cura mais do que 1000 palavras. Quem se abençoa, abençoa o mundo. Perguntas reflexivas. Como posso incorporar o hábito de abençoar no meu cotidiano, mesmo em meio à correria? Tenho facilidade para abençoar os outros, mas consigo me abençoar com a mesma generosidade? Que palavras e pensamentos tenho emitido ao mundo? São sementes de bênção ou de julgamento? Em que situações desafiadoras posso escolher abençoar, em vez de resistir? Como a prática da bênção tem o potencial de curar relações em minha vida? Reflexes de bolso. A bênção é um presente que damos e recebemos ao mesmo tempo. A vida se transforma quando nossa presença se torna cura. Pequenos gestos com grande intenção são atos silenciosos de revolução espiritual. O mundo precisa de mais gente que abençoa com o olhar. A dor também pode ser abençoada, e assim se tornar sabedoria. Ser bênção
é um jeito de estar no mundo com consciência elevada. Encerramento afetivo. Bom que você chegou até aqui. Certo algo dentro de você já reconheceu a importância da bênção. Talvez tenha lembrado da força de um gesto recebido em tempos difíceis. Talvez tenha se emocionado ao perceber que pode ser esse gesto para o outro. Que esta viagem tenha acendido em você a chama do servir silencioso. Que você caminhe agora com mais ternura no olhar, mais intenção nas palavras, mais luz nas mãos. A bênção é sua e também é o que você é. Com gratidão e esperança, que a paz te envolva e que você a espalhe por onde passar.